A Banca Sebrasp foi escolhida como organizadora do concurso da Petrobras e eu tô aqui para te mostrar que esse concurso ficou mais fácil com essa banca. Calma, se você está achando que eu estou falando uma grande besteira, me ouve, porque eu quero te mostrar 3 pontos que tornam mais fácil ser aprovado com a Banca Sebrasp do que era com a banca Seix Gran Rio. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras, a primeira foi com a banca Seix Gran Rio e a segunda foi em 2022 com a banca Sebrasp. Então eu tive essa comparação das 2 bancas e também vivi esse momento que você está passando agora de ter que enfrentar a banca Sebrasp. Muitas pessoas têm medo dessa banca e eu não sei se você sabe, mas ela é um pouco diferente das outras. Ela tem questões de certo e errado e, além disso, existe uma regra onde, caso você erre uma questão, você perde um ponto. A gente diz que uma errada anula uma certa. Então, por exemplo, na sua prova para técnico da Petrobras, que tem 100 questões, caso você marque todas e erre 20, você acertou 80, um número super expressivo, mas ainda assim a sua nota vai ser 60, porque você vai ter que descontar 20 pontos por causa dos seus erros. E essa regra que a Sebrasp normalmente usa nos seus concursos é o que faz com que muitas pessoas tenham medo dessa banca. Mas eu tô aqui para te mostrar que você não precisa ter medo dessa banca, muito pelo contrário, você tem que usar a Sebrasp como uma alavanca para sua aprovação. Mas Patrick, como é que eu vou fazer isso já que ela tem essas regras? Justamente entendendo como usar essas regras a seu favor. Eu quero te mostrar hoje 3 pontos que tornam mais fácil você ser aprovado com essa banca do que seria com a Seix Gran Rio. Indo direto ao ponto, esse já é o segundo concurso da Petrobras que a gente vai ter com o edital publicado no ano de 2023. A gente teve um concurso também em fevereiro com a banca Sebrasp e vamos ter um novo também com a banca Sebrasp, que deve ter o edital publicado ainda em dezembro. E você já tem que estar se preparando, e é claro que entender estratégia é o primeiro passo para isso. E o primeiro ponto que eu quero te falar sobre a banca Sebrasp é que 99% dos candidatos têm medo dessa banca e não se preparam em relação à estratégia para esse concurso. E o que é estratégia aqui dentro da banca Sebrasp? É exatamente o que a gente já comentou no começo do vídeo. A gente falou que caso você acerte 80 questões, mas erre 20, a sua pontuação final vai ser 60. E às vezes uma pessoa que marcou apenas 90 questões, deixou 10 questões em branco, mas que errou 10, ela vai ter uma nota de 70, porque ela acertou 80, diminui 10 dos erros e ela vai ficar com 70 na nota final. Isso faz com que seja melhor deixar algumas questões em branco do que marcar questões que você tem muita dúvida. Eu, por exemplo, deixei 22 questões de 120 em branco. Isso é quase 20% de uma prova. Quanto os meus concorrentes, muitos deles estavam resolvendo a prova inteira, errando muitas questões e ficando com uma pontuação menor do que eu. E por ter deixado tantas questões em branco, eu acabei errando menos porque eu marquei aquilo que eu tinha mais certeza. É claro que eu ainda errei algumas questões porque a gente não acerta tudo numa prova, mas a minha quantidade de erros foi bem menor do que a de vários concorrentes que marcaram a prova inteira. Então esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração durante a sua preparação de estudos. Você já tem que chegar na sua prova tendo uma margem de quantas questões você quer deixar em branco. Por exemplo, a minha ideia era deixar entre 15 e 20 questões em branco. Aí eu acabei deixando 22, um pouquinho a mais do que eu tinha me planejado, mas foi o que eu consegui fazer dentro daquele momento, dentro das minhas possibilidades durante a prova. Se eu tivesse que te dar uma dica, é claro que você precisa testar isso nos seus simulados e durante os seus estudos, eu te recomendaria deixar aproximadamente 15%, ou seja, 15 questões em branco na sua prova. Normalmente essa acaba sendo a média de questões que você não sabe ou tem muita dúvida e poderia errar. Então teste isso, aplique nos seus simulados que você vai ver uma diferença expressiva na sua nota final. O segundo ponto é que com a banca Sebrasp você não precisa saber todos os tópicos do seu edital. Pelo menos no concurso da Petrobras você não precisa. Como assim, Patrick? Eu não preciso saber tudo. Gente, você vai deixar questões em branco. Isso é praticamente certo, tá? E tinham questões na minha prova que eu nem tinha visto. Eu não tinha a menor noção sobre aquele assunto.
mas isso não fez a menor diferença para minha aprovação. Muitas vezes as pessoas ficam muito apegadas a certos tópicos. Elas falam assim: caraca, em matemática eu sou muito ruim, tal assunto eu não sei. E você não precisa saber, você não precisa ser um mestre em tudo. Aqui é diferente. Com a Banca 6 Gran Rio você precisaria responder todas as questões da sua prova, mas com a Sebrasp você pode deixar de fora questões mais aprofundadas, porque você pode deixar essas questões em branco. É claro que você precisa se esforçar para estudar todo o edital, mas a gente sabe que às vezes não dá tempo, tem um tema que é um calo no nosso pé, que é aquele assunto que a gente não consegue dominar. Isso acontece. E num tempo curto, sempre vai ficar alguma coisa de fora. Então, por exemplo, se você não manda tão bem um tópico de matemática, você pode ficar mais tranquilo, mas você vai ter que compensar em outra matéria, porque você já vai para a prova tendo uma noção que você vai deixar mais questões em branco da parte de matemática. Um exemplo que eu dou meu é que eu deixei mais questões em branco na parte específica do que na parte básica. Na parte básica eram 50 questões e eu consegui ficar com uma pontuação líquida de 40 pontos. Consegui muito bem. Já na parte específica, o meu desempenho não foi tão alto quanto na parte básica, mas como eu tinha essa estratégia bem balanceada, eu consegui ficar muito bem colocado nesse concurso. Então use esse fator a seu favor, até também para se tranquilizar um pouco mais se na sua prova aparecer alguma coisa que você nunca viu. Fica tranquilo, isso é natural, acontece com todo mundo e você sabe como lidar com isso. O que eu tô te falando aqui, poucas pessoas levam em consideração de verdade. Então eu tenho certeza que esse vídeo já merece o seu like. Já deixa o like e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica, técnica de estudo, informação que nós sempre trazemos para vocês. O terceiro ponto que vai facilitar a sua aprovação nesse concurso é que nós já temos informações do concurso anterior, que aconteceu em fevereiro. Nós já temos quais foram as notas de corte, quais cargos foram mais concorridos, como que foram essas provas. Ter esse conteúdo vai te ajudar a se preparar para o próximo concurso. Uma informação super importante é que a nota de corte média ficou em 68 pontos. Então você já começa a se preparar tendo 68 pontos líquidos como sua meta para ficar dentro do cadastro de reserva. Além disso, como primeiro tópico nos seus estudos, você já tem essa prova anterior para você pegar e começar a resolver e entender como que a Sebrasp cobrou português, matemática, a parte específica. Isso vai te direcionar sobre como você precisa estudar essas matérias. É claro que o número de inscritos e a pontuação líquida desse último concurso não vai ser repetido exatamente no próximo concurso, mas você já tem informações que te ajudam a tomar uma decisão muito melhor do que quem se inscreveu no primeiro concurso que a gente teve esse ano, que estava totalmente sem informação. O último concurso tinha sido em 2018, já tinha um longo tempo, e agora você tem esse histórico mais recente. E a minha dica é justamente que você use essa nota de corte do último concurso como alvo nos seus estudos, nos seus simulados e como direcionador para ver o quão longe ou quão perto você está da sua aprovação. Falando da minha experiência, quando o concurso foi publicado com a Banca Sebrasp, eu tive medo no começo, mas logo eu percebi o que eu te falei aqui nesse vídeo, e isso até me tranquilizou, me ajudou a orientar os meus estudos de uma forma que fosse facilitar a minha aprovação. E é exatamente o que eu quero fazer com você aqui no canal. Inclusive, se você está nessa preparação e quer um material direto ao ponto e focado no concurso da Petrobras, eu vou deixar no primeiro link da descrição o Acelerador Petrobras 2.0, um curso completo com questões, com simulados, listas de exercícios, tudo o que você precisa para conseguir a sua aprovação na Petrobras. Então já clica aqui e dá uma olhada para conhecer o acelerador. Se você ficou até aqui, é obrigatório deixar o seu like e preste atenção, porque eu quero te mostrar também qual que é o principal fator para você conseguir a sua aprovação nesse próximo concurso. Então já clica no vídeo que eu deixei aqui na tela, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito na sua preparação.